A exposição Fernando Pessoa, plural como o universo, foi desenhada para chegar a toda a gente. E tudo indica que foi bem desenhada. É que só no Rio de Janeiro e em São Paulo esta mostra foi já visitada por 400 mil pessoas. Em Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian inaugurou-a há 2 dias. Carlos Felipe Moisés e Richard Zenit são os curadores de Fernando Pessoa, plural como o universo. Um brasileiro e um norte-americano. Se dúvidas restassem quanto à universalidade do poeta, aqui ficava à prova. O escritor Richard Zenit, investigador e tradutor de Pessoa para inglês, vai estar connosco a partir da Fundação Gulbenkian, onde nos fará a visita guiada da exposição. Carlos Felipe Moisés está aqui comigo para nos explicar como conseguiram construir uma mostra tão forte, tão clara, sobre a vida e a obra de um poeta cujo principal desejo foi escapar a uma narrativa unitária sobre si próprio. Carlos Felipe Moisés vai também explicar-nos porque é que Fernando Pessoa é o mais brasileiro dos poetas portugueses e ainda dizer-nos como é que interpreta esta coisa aparentemente bizarra de um Museu da Língua Portuguesa ser em São Paulo, no Brasil, e não em Portugal, de onde a nossa língua se derramou para o mundo. No ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal, nada mais adequado que ouvirmos Carlos Felipe Moisés, poeta, ensaísta, contista, professor universitário que lecionou durante 20 anos na Universidade de São Paulo e que vive há muitas décadas na companhia do poeta português, de que é um dos grandes divulgadores no Brasil. Bem-vindo ao Câmara Clara. A exposição Fernando Pessoa, plural como o universo, foi inaugurada este fim de semana na sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Depois de São Paulo e do Rio de Janeiro, é a vez dos portugueses receberem esta mostra sobre a vida e a obra de Fernando Pessoa, que só no Brasil recebeu cerca de 400 mil visitantes. Richard Zenit, norte-americano radicado em Portugal, escritor, investigador e tradutor de Fernando Pessoa para o inglês, é o curador desta exposição com Carlos Felipe Moisés. E é Richard Zenit quem nos guia por esta exposição que merece absolutamente que se desloque para a ver ao vivo. Já vai perceber porquê. Aqui estamos na primeira sala da exposição, Fernando Pessoa, plural como o universo. E esta primeira sala é uma tentativa de representar as estrelas, várias estrelas deste universo, mostrar essas estrelas no seu brilho, cada estrela individualmente. E para fazer isso há uma cabina para cada das vozes principais dos 3 heterónimos, Alberto Queiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, outra cabina que é o próprio Fernando Pessoa, uma 5ª cabina que corresponde ao semi-heterónimo Bernardo Soares e uma 6ª cabina que se chama Eu Sou Muitos. Em cada cabina por fora há uma nota biográfica e entrando na cabina há a projeção de alguns textos, excertos de poemas ou de prosa. Isso funciona interativamente, o visitante passando a mão assim, vai decompor o texto e aparece outro texto projetado. Pessoa que disse que a minha pátria, a língua portuguesa, amava muito a literatura, mas também amava a própria língua, não é? Que era muito importante. E isso era uma coisa que queríamos destacar nesta exposição.
Aqui temos a Arca de Fernando Pessoa e ficamos muito contentes porque o valor simbólico é enorme. Durante décadas, os originais de Fernando Pessoa ficavam, de facto, nesta arca. Não se sabe muito bem quando Pessoa adquiriu a arca. Eu penso que durante a década de 1910, mas ninguém sabia quanto e tanto que estava dentro. Só depois da morte que a família percebeu a riqueza dentro da arca. Agora vamos passar a ver alguns dos originais que estão aqui na exposição. Aqui nesta área temos 6 vitrinas com quase 50 originais de Fernando Pessoa, datilografados, manuscritos e também cadernos. Os cadernos são muito bonitos, a pessoa usava ao longo da vida vários cadernos. Temos o primeiro caderno, quando tinha apenas 13 anos, de 1900, 1901. Temos o último caderno, que usava quase até o dia da sua morte, em 1935. E depois vários outros cadernos, onde há cartas astrológicas, há poemas, há contabilidade das cartas que ele escrevia em inglês para firmas em Lisboa. Conhece alguém as fronteiras, a sua alma, para que possa dizer, eu sou eu? Esta frase do livro do Deus do Sossego parece-me fantástica, porque, de facto, a nossa alma não tem fronteiras. Quem somos realmente? Não estamos crescendo sempre, vamos mudando. Então, essa ideia de termos um eu fixo, constante, para Fernando Pessoa era uma mentira, e por isso também ele multiplicou-se em tantas vozes diferentes e ele desafia nós de fazer o mesmo. Então esta zona, o labirinto, tenta captar essa multiplicidade em Fernando Pessoa. Aqui todas as suas vozes estão misturadas, também vários géneros, várias temáticas, e é uma área onde o visitante deveria perder-se um pouco, ver as várias frases e excertos de Fernando Pessoa que surgem da escuridão, não é? Uma das zonas que eu gosto especialmente neste labirinto é uma espécie de quarto de espelhos. E aqui, onde eu estou a entrar agora, a ideia é para mostrar toda essa fragmentação que havia em Pessoa e também em nós. Carlos Filipe Moisés, bem-vindo e muito obrigada por este trabalho sobre o nosso Fernando Pessoa. Nosso, sim, claro, está muito bem. Em todo o caso, deixe-me começar por, enfim, não é brincar consigo, mas é por fazer uma observação que eu penso que é irresistível a um português. Que curioso ter sido encomendado a um brasileiro e a um norte-americano, ainda que radicado em Portugal, este trabalho de apresentação a uma vasta comunidade de falantes de português, sim. do poeta, enfim, português por excelência, é Pessoa e Camões, não é? Claro. Enfim eu posso lhe contar rapidamente. A ideia surgiu lá em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa. Vários escritores brasileiros já haviam sido homenageados no Museu da Língua, em São Paulo, né, quando o diretor do museu, que é meu amigo há muitos anos, que sabe do meu interesse por Fernando Pessoa, de décadas a fio, né, me consultou a respeito da ideia de uma próxima exposição ser dedicada a Fernando Pessoa. Eu disse que sim, com certeza, e logo aceitei, né? Mas de início eu propus, isso foi aceito, né, que eu pudesse dividir a tarefa com mais alguém. E a razão é muito simples, não é que eu tivesse receio de cuidar de tudo sozinho, até poderia, mas não gostaria, né? Exatamente em razão daquilo que acabou por ser o nome que demos à exposição, a pluralidade, o plural, a multiplicação, né? E eu sempre acreditei, e continuo cada vez mais a acreditar, que Fernando Pessoa, talvez mais do que outros escritores, exige vários olhares.
exige uma multiplicidade de pontos de vista, né, para que nós consigamos chegar um pouco mais perto do que aquilo que parece ser um âmago, uma essência, uma substância que escapa. Né? Então, eu propus dividir a tarefa com mais alguém. A escolha recaiu sobre o Richard Sennett. Eu acho que foi uma escolha, penso que ele também foi uma escolha muito feliz, porque nos entendemos perfeitamente quanto ao que fazer, né? E assim foi. É evidente, deixe-me fazer aqui um parênteses, Carlos Filipe, que o fator nacionalidade não é um critério, como é muito mais para um poeta que precisamente tem esta dimensão universal e que exige, como diz e bem, esta pluralidade de abordagem, sob pena de perdermos a compreensão de quem era Fernando Pessoa e do que é Fernando Pessoa. Mas era uma provocação inevitável, não é? Um brasileiro e um norte-americano a explicarem aos falantes de português quem foi Fernando Pessoa, tentarem, não é? Por falar nisso, é particularmente desafiador, ou imagino que tenha sido particularmente difícil, construir uma narrativa, porque é disso que se trata, quando se faz uma exposição, uma mostra, não é? É contar uma história sobre quem foi, que homem foi este, que poeta foi este, o que é que ele nos deixou escrito. Construir uma narrativa sobre alguém cujo objetivo era ser fragmentado, fragmentar-se, não é? Difuso. Sim. Como é que vocês chegaram a esta narrativa? Então, nós partimos para algo que consideramos, de certo modo, uma ousadia, mas não vimos outra forma. Né? Há um pouco de narrativa unitária numa das sessões da exposição, o que nós chamamos entre nós de a linha do tempo. Então, de 1988 a 1935, há uns painéis muito bem feitos, muito bonitos, né, que vão contando a vida de Fernando Pessoa. Mas, em primeiro lugar, nós quisemos introduzir nesses painéis a obra, né, para que houvesse uma percepção de que, no caso de Fernando Pessoa, e eu suponho que no caso de todos, né, vida e obra se imbricam, né, não são separáveis, mas, de qualquer modo, há uma linha, né, que é cronológica e que aparenta uma espécie, uma forma de unidade. Mas no restante, não. No restante, nós partimos assim, de uma ideia, não para ser tomado ao pé da letra, porque senão ficaria muito complicado, né, por uma ideia de que o labirinto, a forma do labirinto, é talvez a mais persuasiva, a mais recomendável quando se pretende visualizar ou metaforizar Fernando Pessoa. Então nós fizemos questão de que o visitante não fosse forçado, não fosse obrigado a entrar por aqui, seguir um certo roteiro fixo e sair pela outra porta. Nós fizemos questão que a ocupação do espaço, dos vários nichos, né, que formam a exposição, permitissem e até induzissem o visitante a percorrer vários caminhos, muitos caminhos, inclusive com o risco de se perder. Se o visitante se perder, eu diria, ótimo. Era isto mesmo que o Fernando Pessoa queria. Ele foi um indisciplinador de almas, né? E nós fizemos o possível para que a exposição cumprisse. E não é nada raro, foi assim em São Paulo e no Rio de Janeiro, que as pessoas, no começo, sintam-se um pouco incomodadas, que as pessoas prefeririam que algum dia as conduzisse. Não, aqui não há ninguém, não há nada a conduzir ninguém. Aqui há o Fernando Pessoa mostrado na sua pluralidade, na nossa fragmentariedade, né? E você vá por aí, explore isso, aventure-se, né? Então, este apelo ao visual, a coisa da interatividade, né, faz tudo parte dessa intenção que nós tivemos de indisciplinar os visitantes. Não é? Mas, ou seja, o que está absolutamente claro, e nós podemos adivinhar, é que Fernando Pessoa é particularmente complexo de ser contado. Claro. De ser explicado, enfim, não é para explicar um poeta, não é para se explicar, mas ser
contado, Sim. apresentado às pessoas. Mas, de facto, o Carlos Filipe Moisés tem uma longa prática de comunicar sobre Fernando Pessoa. A verdade é esta, não é? E este seu livro, em particular, tem vários ensaios publicados sobre Fernando Pessoa. O seu livro de contos, agora saído em 2010 e premiado já em 2010, também no livro de contos de ficção emerge Fernando Pessoa, mas eu acho talvez o seu feito como de grande divulgador de Fernando Pessoa maior, talvez seja este Conversa com Fernando Pessoa, entrevista e antologia. E eu acho que este livro merece que nos explique a história. Sim. Na verdade, a história é muito simples. Uma editora em São Paulo, chamada Ática, homônima da antiga Ática daqui de Lisboa, né, me convidou, me encomendou uma antologia de Fernando Pessoa, mas uma antologia didática para ser adotada nas escolas, portanto, com comentários críticos, notas explicativas, roteiros histórico-literários e etc. Enfim, todo aquele aparato dito pedagógico, né? Mas insistiu que seria uma antologia para meninos e meninas de 14 e 15 anos de idade. Isso me assustou, né? Que eu, enfim, estou habituado a conversar a respeito de Fernando Pessoa com adultos. Já conversar com adolescentes, né, com rapazinhos e menininhas, né, seria bem mais difícil. Mas, de repente, foi assim, muito rápido, quase que instantaneamente, eu tive uma intuição que seria introduzir nessa antologia, que é didática, né, algo de ficção. O que eu fiz, então, foi transformar esse material todo, esse aparato, digamos, didático, né, numa conversa, numa entrevista, que esse meu personagem faz com Fernando Pessoa. E eu só para as pessoas entenderem o tom, porque é evidente que este livro foi premiado na categoria de ficção. Exatamente. Que é muito interessante. E que é um livro didático, né, mas foi considerado mais um livro de ficção do que um livro... E é, de facto, um objeto espantoso para toda a gente, não é? É escrito para meninos de 14 ou 15 anos, mas acaba por ser absolutamente, enfim, adequado a pessoas de todas as idades. E só para se entender um pouco o tom geral... A entrevista que o Carlos Filipe inventou começa. O senhor já deve estar sabendo, mas eu sou o Marcos Siqueira. Ganhei um concurso entre os alunos do 8º e do 9º ano para ver quem fazia a melhor pesquisa sobre a sua vida e a sua obra. Aí eu fui escolhido para vir aqui entrevistar o senhor. E o Fernando Pessoa responde: muito bem, assim é que é, estou às suas ordens. O seu nome completo, por favor, pergunta ao menino. E o Fernando Pessoa responde: Fernando António Nogueira Pessoa. E assim começa uma longa conversa que é muito divertida. O que eu fiz, então, foi, enfim, tentar imaginar quais seriam as perguntas que um menino dessa idade faria, né? E fiz as perguntas, e depois de então fui à obra de Fernando Pessoa à procura de frases, trechos de respostas possíveis, né? Eu não cheguei a calcular isto, mas cerca de 75% das falas do Fernando Pessoa são textos dele mesmo. Só 25% é que eu fui obrigado a para encaixar, claro, para fazer sentido. Né? Ou seja, esta experiência, esta e todo o resto, a sua experiência pessoana, mas esta experiência que Carlos Filipe Moisés deve ter-lhe sido particularmente útil quando se tratou de desenhar esta exposição, cujo objetivo é chegar a toda a gente, não é? Sim. Não, com certeza. Quando, no início do processo, né, de criação dessa exposição, eu e o Richard trocamos ideias, né? E eu já tinha eu estava fazendo este livro, eu estava, assim, começando a desenvolver, mas fiz o possível para não misturar uma coisa com a outra, claro. Não é? Sim, mas é em matéria de tornar acessível aquilo que às vezes pode ser aparentemente inacessível para a maioria, não é? E finalmente não é. E o que é mais difícil, nós achamos, tornar acessível, mas não minimizar, não rebaixar. Quer dizer, aquilo que há de enigmático, de misterioso, de causador de perplexidade em Fernando Pessoa, nós fizemos todo o possível para manter como tal. Né?
Que não vá o visitante sair da exposição crente de que agora já sei tudo a respeito de Fernando Pessoa, já compreendi o que havia por compreender. Sem fechar, Carlos Filipe Moisés, eu sei que isto, na pista daquilo que nos está a dizer, eu sei que é um pedido ingrato para si. Porque vou pedir-lhe aquilo que o Fernando Pessoa não queria que se fizesse e que, de alguma forma, o Carlos Filipe também não quer fazer, mas que é definir, ok? Sim. Portanto, eu vou pedir-lhe que apresente, não vou pôr a palavra definir, mas apresente, por favor, em muito poucas palavras, para quem não tenha, assim, presente, os principais heterónimos de Pessoa. Alberto Queiro, as outras pessoas do Pessoa, não é? Sim, as outras pessoas que o Pessoa foi. Sim. Alberto Queiro, assim, brevemente, como é que o apresentaria? Então, o Alberto Queiro é um camponês, é um homem que nasceu em Lisboa, mas viveu numa quinta do Ribatejo quase que a vida toda, tinha pouca instrução, não mais que instrução primária, e é um homem que convivia com os animais, com as águas, com as pedras, com as nuvens, com o vento, com o sol, e fazia questão de não pensar. Ele achava, ele dizia que basta ver. Como ele O tem essencial é saber ver. uma das falas que vocês, aliás, destacam na exposição, não sei o que é a natureza, canto-a. Isto. Isto é o Alberto Queiro. Só que tudo isto é um artifício. Claro. Porque por trás disso, não é, há uma locubração, há um trabalho raciocinante, intelectual, de altíssimo nível, altamente sofisticado. Esta simplicidade do Alberto Queiro não é a simplicidade de quem ainda não começou a se preocupar com as coisas, mas ao contrário. Já É aquela percorreu esse simplicidade caminho. de quem já percorreu esse caminho todo, né, e chegou à conclusão de que é preciso desaprender. Por isso, Alberto Queiro era para a Pessoa o mestre. Perfeitamente. É esta a ideia que eu faço. Né? Sim. Ricardo Reis. Ricardo Reis, médico, formado pela Faculdade de Medicina do Porto, né? Classicista ou amante dos clássicos, né? Tanto os gregos quanto os latinos, e escrevia umas odes, né? de inspiração horaciana, umas odes epicuristas, né? Com um estilo, uma forma que aquilo parece mais latim vertido diretamente para português do que português mesmo. As rosas amo dos jardins de Adonis, aquelas volúcres Lídia, rosas, e vai por aí. Há uma nostalgia do épico, não diria? Eu diria não do épico, mas diria do paganismo. Sim. Assim, há uma nostalgia de um tempo, né, em que a noção de divindade não estava ainda concentrada num único Deus. Né? O Ricardo Reis fala de Cristo como um Deus a mais. Né? Ricardo Reis, sê todo em cada coisa, pois enquanto és no mínimo que fazes. Que beleza. Que beleza. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, nascido, salvo erro, em Tavira, né, lá no Algarve. Né? Foi estudar engenharia naval na Escócia. Né? Depois de formado, trabalhou nos estaleiros na Inglaterra, mas cansou-se daquilo tudo, fez uma longa viagem ao Oriente. E perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, perdeu o rumo, perdeu o tino. Né? Aí voltou para o seu país e passou a perambular, né, pelos espaços que a vida moderna lhe proporcionava, mas a perambular sempre com uma sensação de insatisfação, de curiosidade, certa angústia. Provocador, de alguma forma, queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Assim como sou, tenho paciência. Vão para o diabo sem mim ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Bernardo Soares, semi-heterónimo, complexo, isso. Não é? O Bernardo Soares diz o Fernando Pessoa, né, que seria ele próprio disfarçado. Né? E na escrita, né, porque é muito importante lembrar, né, que cada heterônimo
tem os seus dados biográficos, tem o seu a perfil sua próprio, carta astrológica. sua carta astrológica. Incrível. Até... Aliás, este livro que saiu recentemente, uma edição do Paulo Cardoso, com a colaboração de Jerónimo Pizarro, é um livro que merece a atenção, porque é uma dimensão de pessoa que muitas vezes não se tem presente, não é? Sim. Era um astrólogo competente. Ele desenhou um mapa astrológico de cada uma destas pessoas que ele inventou. Mas estávamos a falar do Bernardo Soares. Mas, além disso, cada heterônimo tem o seu estilo próprio, escreve à sua maneira. Isso, do ponto de vista da criação literária, em sentido estrito, é o mais impressionante, né? Porque é o mais difícil, claro. É o que exige mais genialidade mesmo. Né? Quer dizer, escrever de uma maneira que se conforme às diferenças de temperamento, de personalidade e assim por diante. Né? Mas o Bernardo Soares, de certo modo, é o que mais se assemelha ao Fernando Pessoa, ele mesmo, por causa da coincidência dos espaços, dos ambientes que o Bernardo Soares percorre, a Baixa, as ruas do comércio. Ele vivia na Rua dos Douradores, né? E é um espaço, é um ambiente, é um cenário que o próprio Fernando Pessoa percorreu e no qual ele viveu como correspondente estrangeiro. Né? Uma das falas dos versos de Bernardo Soares: nunca amamos ninguém. Bom, isto, Carlos Filipe, remete-me aqui para um desvio desta nossa conversa que eu acho que vai perceber onde eu quero chegar. Em Vinícius, sim, Vinícius de Moraes, em Vinícius, um documentário de 2005 de Miguel Faria Júnior, precisamente sobre a vida e a obra de Vinícius de Moraes, o poeta Ferreira Goulart, Prémio Camões 2010, faz um depoimento esclarecedor sobre a chave do sucesso da poesia de Vinícius no Brasil. Eu acho que a vida é uma invenção, tá entendendo? Se você quer inventar por ruim, você inventa por ruim. Se quer inventar por bom, inventa por bom. Quer dizer, sabe? Então tem esse negócio de ficar... Eu tenho horror, negócio, cara que fica sempre para baixo, sempre dizendo as verdades sobre a existência, não tem sentido. O Beckett, acho um chatola. A verdade sobre a existência é mentira, ninguém sabe qual é a verdade. Você escolhe dizer que tudo é uma merda, que não tem sentido nada, não ajuda ninguém. Pode até ganhar o prêmio Nobel, mas não ajuda ninguém. Eu prefiro o cara que bota a vida para cima, já que ninguém sabe qual é a verdade. Eu vou botar para baixo. Então o Vinícius é isso, ele ajuda a viver. Não tem dúvida, não tem dúvida. O povo brasileiro deve ser. Ele ajudou o povo brasileiro a ser feliz. O poeta Ferreira Goulart, amigo e admirador de Vinícius de Moraes, num documentário delicioso, disponível em DVD. Já compreendeu porque é que eu puxei aqui o Ferreira Goulart sobre Vinícius à coação nesta conversa. Como é que um povo tão ligado à vida, tão ligado à alegria, como o povo brasileiro, pode ter adotado Fernando Pessoa? E eu estou a reportar-me à última frase que o Carlos Filipe Moisés e o Richard Zenit escrevem aqui na introdução no catálogo, que é Fernando Pessoa, o mais brasileiro dos poetas portugueses. Como é que concilia isto com esta fala do Goulart? Tá bem. Então, são duas coisas, são dois fatores, né, que tem que ser lembrados. Um é que essa coisa do brasileiro sempre para frente, como diz o Goulart, né, e com a vida para cima, e alegria, futebol, e carnaval, samba, cores, né? Isto é muito um estereótipo que não corresponde à realidade, à verdade do país. O país é composto, é formado de muitas outras, chamemos de temperaturas, né? E é um pouco aquilo do país do carnaval, o país do samba, né? É um pouco estereótipo. E, em segundo lugar, eu afirmo, já afirmei isso mais de uma vez, que Fernando Pessoa é o mais brasileiro dos poetas portugueses, por uma razão histórica. Nos anos 60, no final dos anos 60, nós vivíamos o auge, o apogeu de um regime de restrições, um regime ditatorial, né? E o Fernando Pessoa foi descoberto,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Jô Soares, né, que começaram a inserir declamações, às vezes trechos de poemas de Fernando Pessoa nos seus espetáculos. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, de Maria Bethânia, com o punho erguido, no meio de um show, a dizer: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, etc, etc. Álvaro de Campos. Não é? Então, e isso dito, né, num clima, num ambiente em que se sabia que não se podia dizer nada. Mas, claro, eles encontravam uma maneira de mostrar, né, esses fragmentos, claro, fora do contexto, as coisas podem significar o que nós quisermos, né? Mas como se fosse aquele brado de revolta, aquela indignação que todos sentíamos, mas não podíamos externar. Por essas razões e outras similares, o Caetano Veloso, nessa altura, compôs um fado. E a partir de uma frase que nem é do Fernando Pessoa, ela foi aproveitada pelo Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Mas o fado fez muito sucesso. E nas entrevistas, especialmente Jô Soares, Caetano Veloso e Maria Bethânia falavam muito de Fernando Pessoa. Isso ajudou enormemente a popularizar. Então, o Fernando Pessoa passou a ser... Lá de casa. Lá de casa. Né? Um nome que pessoas que muitas vezes não tinham lido nada, não eram muito chegadas a ler, mas um nome que passou a ser conhecido. Né? E de um modo ou de outro, isso colaborou para popularizar Fernando Pessoa. E como desde esse início, que é nos anos 60, uma coisa, são 40 anos e tal, né? Como desde o início, né, esta popularização do Fernando Pessoa vem vinculada a artistas, a compositores muito brasileiros, brasileiríssimos. Eu não duvido que haja muita gente que até hoje acredite que Fernando Pessoa é um escritor brasileiro, é um letrista do Caetano, um dos parceiros do Caetano. E por aí Ele vai. acharia graça a isso, seguramente. Eu acredito que sim. Não é? Ele Acredito acharia que sim. graça a isso. O Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, cidade de São Paulo, Brasil, é por si só motivo suficiente para atravessar o Atlântico e visitar a cidade com o maior número de falantes de português no mundo. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. É um museu assente no imaterial, na identidade que as palavras dão, e concretiza-se através de vastos recursos multimédia, mais de 4.000 metros quadrados que ocupam 3 andares da Estação Ferroviária da Luz, lugar de passagem de milhares de pessoas. O Museu da Língua Portuguesa nasceu em 2006, resultado da vontade conjunta do Ministério da Cultura do Brasil, da Fundação Roberto Marinho e do Governo Estadual de São Paulo. A concessão tem a assinatura de Ralph Applebaum, criador do Museu do Holocausto em Washington, e a arquitetura é de Paulo Mendes da Rocha. Tem várias parcerias com empresas e instituições. A Fundação Gulbenkian é uma delas. Quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. A frase de Fernando Pessoa é uma das que recebem os visitantes do museu. Está por baixo da Árvore das Palavras, uma escultura de 16 metros de altura. Nas raízes, há vocábulos com mais de 6.000 anos de idade, do indo-europeu, e um jogo de luzes agita palavras por toda a estrutura. Na galeria principal, os visitantes deparam-se com um ecrã que se estende por 100 metros e que apresenta vários filmes sobre a língua através do tempo e dá a ouvir os grandes nomes da literatura em português. Há também uma espécie de planetário das palavras e vários totens interativos sobre as línguas e povos que desaguaram no Brasil e também nos diferentes países lusófonos. Um grande mapa dos falares permite ouvir o mosaico de formas que o português assume em terras brasileiras. O primeiro andar é dedicado às exposições temporárias, por onde já passaram Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector e, claro, Fernando Pessoa. A próxima exposição homenageia Jorge Amado. É um dos museus mais visitados no Brasil. Os bilhetes são baratos e tem um dia de entrada livre. Uma ideia bem-sucedida, aplaudida desde o início no Brasil, mas também em Portugal.
Logo em 2006, Carmona Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mostrou-se disponível para replicar algo semelhante na capital e até avançou com a possibilidade de ficar na Estação do Rossio ou na Torre do Tombo. A ministra Isabel Pires de Lima foi uma entusiasta de um Museu da Língua em Portugal e afirmou que ele estaria pronto em 2008, ocupando o espaço do Museu de Arte Popular em Belém. Em 2008, José António Pinto Ribeiro estava pronto para suceder a Pires de Lima na pasta da Cultura e para apontar a Estação do Rossio como lugar de eleição para um Museu da Língua em Lisboa. O projeto nunca entrou nos carris. No prazo de 2 anos, Bragança terá um Museu da Língua à semelhança de São Paulo, afirmaram os jornais em 2009. Uma iniciativa camarária e da Academia de Ciências de Lisboa que se revelou tão virtual como o conteúdo que deveria receber. Também o presidente da Câmara de Alcobaça pediu ao governo que instalasse um Museu da Língua Portuguesa no mosteiro da sua cidade. Num artigo de opinião, Inês Pedrosa defendeu que o abandonado Pavilhão de Portugal, em Lisboa, era a medida de um projeto assim. Em 2010, Gabriela Canavilhas avançou com a ideia de um museu que poderia chamar-se da Viagem e dos Descobrimentos, a ficar nos Jerónimos, no espaço do Museu de Arqueologia. Seria assente em recursos multimédia, mas bem diferente do conceito do Museu de São Paulo. Durante a campanha eleitoral de 2011, segundo o Jornal Público, Francisco José Viegas criticou a governação socialista por aquilo que chamou de experimentalismo no setor dos museus, dando como exemplo a proposta de um Museu da Língua e da Viagem. Antes, em 2009, o atual secretário de Estado da Cultura, na coluna de opinião do Correio da Manhã, elogiou a possibilidade de se fazer um Museu da Língua Portuguesa em Lisboa, sublinhando a importância de ter financiamento privado. A minha pátria é a língua portuguesa, deixou-nos dito Fernando Pessoa. Ora, que a nossa língua tenha o seu museu, não em Portugal, a fonte de onde se derramou para o mundo, mas no Brasil, é de alguma forma curioso. Bem, é curioso, Carlos Filipe, evidentemente para um português, não é? Porque os senhores nem pensam nisso, ou pensam nisso no Brasil. Não. Claro que não é? Não pensamos nisso. Porque, enfim, o fato é que a língua portuguesa é a língua de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique, de vários outros países, não é? Bom, a sede, a sede da CPLP, por acaso, aqui em Lisboa, que inaugurou a nova sede há dias, a CPLP está neste momento sob a presidência angolana, e muito bem, que é rotativa, como sabe, a presidência, não é? Sim. Portanto, é evidente que a língua é de nós todos. Mas compreende este incómodo, que aliás bem narrado pelo Luís Caetano aqui nesta peça, quando fala da sucessão de propostas para vamos fazer um cá, vamos fazer um museu cá. Claro. Compreende esta enfim, como é que eu chamarei? Algum incómodo, alguma... Claro. Então nós não fizemos? Foram os brasileiros a fazer? Então, mas enfim, eu acho que foi só uma circunstância, não saberia dizer, não é? Mas nada impede que haja muitos museus da língua portuguesa espalhados pelo mundo lusófono, não é? Ninguém imaginou em São Paulo que fôssemos criar o Museu da Língua Portuguesa, na suposição de que São Paulo ou o Brasil fosse o centro ou coisa semelhante. Não. Claro. É que há muita gente no Brasil, eu não diria que são todos os brasileiros, mas há muita gente no Brasil que preza muito a língua portuguesa e a literatura, as literaturas de língua portuguesa, que são várias, né? Fernando Pessoa foi o primeiro escritor não brasileiro a ser homenageado no Museu da Língua em São Paulo, né? Mas outros virão. Né? De resto, volto a dizer, já anunciei, quer dizer, São Paulo é a cidade do mundo com o maior número de falantes de português, não é? São 11 milhões indiscutivelmente o Brasil é onde mais se fala português no mundo, porque são, quantos, neste momento, 230, 240 milhões? Por volta disso. Mais ou menos, não é? Bom, como é que foi o impacto do acordo ortográfico no Brasil? É que por cá tem dado umas confusões, algumas paródicas nos últimos tempos. Sim. Eu cheguei a participar das primeiras tentativas que levaram a este acordo. Isso foi nos anos 80. No Brasil, até onde sei, as pessoas aceitaram uma nova ortografia, por decreto, é obrigatório. Há muitos pequenos casos que causam controvérsia, né? Para sem o acento, né? do verbo parar, né?
confunde-se com a preposição. Claro. Mas o que nós fizemos, muitos escritores, muitos cronistas começaram a produzir textos, né, propositalmente com um para junto do outro. Né? Mas para brincar e Para para brincar. denegrir o acordo ou para promover a adaptação do acordo? Até onde eu vejo, nem uma coisa nem outra. Não para denegrir, nem para apenas brincar, mas para mostrar que essas coisas não são levadas muito a sério no Brasil. Né? Se é uma norma, se é uma regra, se é obrigatório, se a lei exige, acabará por se cumprir. Talvez. Né? Nas escolas, Mas- os meninos já aprendem a língua portuguesa? De acordo com a nova ortografia. Os livros didáticos, né, os que nós chamamos de paradidáticos, né, quase todos trazem na capa um carimbo, que muitas vezes é um carimbo mesmo, né, de acordo com a nova ortografia. Muito bem. Era para saber como é que as coisas estão a passar-se por lá nessa matéria. Pois é. Porque cá é Vamos um ver. pouco diferente. Sim, Aqui tem provocado polêmica, sim. já teve conhecimento disso. Sim. Apesar das comemorações do Ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal só arrancarem em força no dia 7 de setembro, data da independência do Brasil, e se prolongarem até ao dia 10 de junho de 2013, Dia de Portugal, a verdade é que o Brasil chega diariamente a Portugal com acontecimentos culturais relevantes. O novo livro de Ferreira Goulart, o poeta brasileiro, que já escutámos hoje aqui e que ganhou o prémio Camões 2010, acaba de sair em Portugal. O livro chama-se Zoologia Bizarra, é aliás belíssimo, e ganhou o prémio da Academia Brasileira das Letras 2011 na categoria Infanto-Juvenil. No próximo dia 17, quinta-feira, o Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian inaugura uma exposição com trabalhos de duas importantes artistas brasileiras, Beatriz Milhazes e Rosângela Renaud. Já o artista brasileiro Vic Muniz, que teve patente uma exposição no Museu Berardo durante 4 meses, que recebeu mais de 105 mil visitantes, está agora a trabalhar sobre a obra de Bordalo Pinheiro para produzir uma peça nova. Ora, a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, articula sistematicamente com o Brasil na divulgação do poeta. A escritora Inês Pedrosa, diretora da Casa Fernando Pessoa, fala-nos nesta peça daquilo que a Casa oferece em articulação com a exposição Fernando Pessoa, Plural como Universo, e do trabalho que tem feito na exportação para o mundo todo de um dos maiores criadores da língua portuguesa de todos os tempos. Pessoa foi e é plural como o universo. Por isso, revelar a sua obra é tarefa que obriga a múltiplos esforços. Para trazer a Lisboa a exposição que a Gulbenkian agora acolhe, a Casa Fernando Pessoa colaborou com a Fundação e com o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. A nossa cooperação, neste caso, tem mais a ver com apoio desde o início à montagem da exposição e à consultoria. Dado que eu pessoalmente conheço bem a exposição desde o início, o que é que pode ser igual, o que é que pode e deve ser diferente, as vozes que no Brasil eram só vozes brasileiras e aqui são portuguesas necessariamente, resultaram a escolha dessas vozes de conversas connosco, o facto de haver uma programação conjunta que existirá na Gulbenkian e na Casa Fernando Pessoa, quer de conferências, visitas guiadas, isso é parte da Gulbenkian, mas aqui teremos várias sessões de diálogos de Pessoa com os seus heterónimos para acompanhar a exposição. Teremos dia 14 uma sessão de leitura de poemas de amor, 14, dia dos namorados, a leitura de poemas de amor de Fernando Pessoa pelas vozes da exposição, que são Luís Caetano e Elizabeth Caramelo, e enfim, uma série de iniciativas conjuntas em que a Casa Fernando Pessoa remete para a exposição. Mas esta exposição não esgota as ações desenvolvidas pela Casa Fernando Pessoa para divulgar a obra do poeta em todo o mundo. A revista Pessoa tem esse intuito, por isso fazemos o esforço, que é um esforço financeiro até grande, de a fazer completamente bilingue. Por outro lado, temos um acordo permanente com o Instituto Moreira Salles, com o qual iniciamos uma atividade que queremos continuar e fazer regularmente, que é um colóquio pessoano, todos os anos, no Instituto, que é no Rio de Janeiro, que é um sítio lindíssimo. Chamámos-lhe a Ordem do Desassossego, ou o Colóquio do Desassossego,
porque entregámos na primeira sessão e pretendemos continuar a fazê-lo a medalha que criámos da Ordem dos Associados. Por outro lado, participámos, por exemplo, num colóquio sobre Pessoa, num festival de poesia muito importante em Londres. À parte disso, temos o site da casa que tem a biblioteca do Pessoa integralmente digitalizada. E nós verificamos que há acessos da Nigéria, de Trinidad e Tobago, da China. O mais importante, talvez, estava-me a esquecer talvez do mais importante, fazemos de 2 em 2 anos um Congresso Internacional Fernando Pessoa, para o qual chamamos pessoanos de todo o mundo, e vamos agora preparar o terceiro. Queríamos tornar Lisboa, também favorecendo Lisboa e o turismo de Lisboa, o ponto de encontro regular dos amantes de Pessoa em novembro, em torno da data da sua morte. E é isso que vamos fazer este ano, e é um momento importante de que vem gente, de facto, de todos os continentes, unidos por esse amor à Pessoa. Entre o tanto que faz na divulgação de Fernando Pessoa, há quem e além fronteiras, Inês Pedrosa ajudou a adaptar a exposição Fernando Pessoa, plural como o universo, ao público português. As vozes que dizem os poemas, por exemplo, tiveram, em alguns casos, de ser substituídas. Em lugar do português falado no Brasil, entrou o português falado em Portugal. E nós, às vezes, esquecemos disto, sendo a nossa pátria a língua portuguesa. Sobretudo no Brasil, de Portugal para o Brasil. Ou seja, filmes portugueses têm que ser legendados. Às vezes, sim. É que não entendem mesmo o Portugal, Pois é. O português de Portugal, em geral, no Brasil. Para o brasileiro é bastante difícil, né? A dificuldade não é a mesma no outro lado. E talvez a explicação seja até histórica, filológica. O português falado no Brasil se assemelha mais ao galaico português, ao português arcaico, né, do que ao português moderno. O português moderno passou por transformações, sobretudo fonéticas, né? A sonoridade é qualquer coisa de opaca, não é? É fechado, que não... Sim. Não... É principalmente, embora não só, a supressão das vogais átonas. Eu costumo dizer, brincando, né, que o nome deste país é no Brasil, então nós dizemos Portugal. E aqui se diz Portugal, como se fossem apenas consoantes com um único A tônico lá no final para dar sustentação à palavra. Né? Bom, para lá dessa explicação histórica que o Carlos Filipe acaba de dar, e que obviamente tem toda a razão de ser, há uma explicação mais prosaica e sociológica, o convívio com as telenovelas. Claro, o convívio com as sim, telenovelas sim, aqui. Sim. E vem esta conversa à coação porque... como é que o Carlos Filipe vê a divulgação da literatura produzida em Portugal no Brasil? Está muito divulgado, está pouco. O que é que falha, se é que não está o suficiente, na sua opinião? A minha percepção, assim, é de que hoje é mais divulgada do que foi, digamos, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Mais recentemente, várias editoras no Brasil têm se interessado, e não só por causa do Prêmio Nobel, né, por causa da visibilidade que um prêmio como o Saramago ganhou dá. Né? Por outras razões, o próprio Fernando Pessoa e outros autores portugueses vêm sendo publicados no Brasil. Né? Bom, a Tinta da China, para dar um exemplo, uma ótima editora portuguesa está agora a transferir-se, ou pelo menos a instalar-se também no Brasil. Sim, e isso, se calhar, é o mais eficaz. Não sei, pergunto. Editoras avulsas tomarem a iniciativa de se colocarem no mercado brasileiro. Sim. Mas isso vem ocorrendo. Há uma né, que se instalou em São Paulo com grandes planos que se chama Leia. Sim. Sim. É um grupo editorial, sim. Né? Parece ser um grupo editorial muito forte, né? E interessado em publicar não só autores portugueses no Brasil, o que vai acontecer, mas autores brasileiros também, e outros autores, enfim, uma gama variada. No fundo, é talvez importante sublinhar que, em vez de criar nichos nacionais,
O ideal é colocar circulando Claro, com... sim. A literatura é literatura, não Sim. é? Não Claro, é muito... com certeza. Não é? Mas que os portugueses consigam entrar de par Sim. com autores, por exemplo, brasileiros, não é? Sim, claro. E o que é preciso é que isso não se restrinja ao fato literário propriamente dito, ao fato editorial, ou livro. Né? É preciso que isso venha acompanhado de formas de comunicação que tenham mais amplitude, como a televisão, como a rádio. Sim, mas como é que poderíamos fazer televisão no Brasil se há esse problema de captação, de entendimento? É começar aos poucos, para que aos poucos os brasileiros passem a perceber quando se diz Portugal, é Portugal, e quando é perceber, é perceber. Enfim, é um processo lento. Né? Resta saber quem é que estaria interessado em investir nesse processo, Pois é. não é? Isso era outra conversa. Diga. Enfim, mas acho importante, né, que eu sempre achei, né, que tanto a literatura brasileira, né, é mal conhecida, mal divulgada em Portugal e vice-versa. A portuguesa também, né? É mal conhecida, mal divulgada, mas é que nós queremos muito sempre, nós queremos a coisa da popularidade. Então, Fernando Pessoa, há um bocado de tempo, é muito conhecido no Brasil todo. Eu nunca diria que há uma quantidade enorme de brasileiros que estudaram, leram e têm, com Fernando Pessoa, uma familiaridade como nós acharíamos que pudesse ter, deveria ter, né? Mas é muito mais conhecido no Brasil um Fernando Pessoa do que, eu diria, um Drummond em Portugal. Né? Enfim, né? Mas seria ótimo para todos nós que os nossos grandes escritores tenham nascido onde nasceram, tenham o sotaque que tiverem, exato. Né? Fossem conhecidos de toda a comunidade. Criadores, né? são grandes criadores, são de nós claro. todos e devem ser de nós todos e transitar livremente. É isso não é? mesmo. Bom, nós estamos mesmo a chegar ao fim, Carlos Filipe, mas eu pergunto-lhe, enfim, não lhe pedia que pensasse nisto antes, não sei se vai ter uma resposta para nós. Tem alguma sugestão de um autor recente brasileiro, na linha do que nos está aqui a dizer, tem alguma sugestão de um autor recente que tenha surgido no Brasil, brasileiro, que gostasse que nós em Portugal conhecêssemos? São vários. Né? A área que eu conheço melhor é a poesia, é que mais me interessa. Né? E tem surgido vários bons poetas que me parece com muito talento, né? Com muita criatividade. Né? Mas eu não me arriscaria a apontar felizmente, há várias editoras hoje, né, que têm publicado poesia. Né? É um fenómeno que também está a ocorrer aqui em Portugal, Olha, que é interessante. Então, eu acho isso auspicioso. Claro. Acho muito positivo que se publique poesia. Né? Olha, e por falar em publicação, Carlos Filipe, este livro não está em Portugal ainda, mas seria da maior utilidade. É um livro, falámos no início do programa, Conversa com Fernando Pessoa. É um livro que foi encomendado a Carlos Filipe Moisés com intuitos pedagógicos e acabou por ganhar um prémio de ficção, que é notável. Um livro dirigido a miúdos de 14 e 15 anos, mas que é uma leitura absolutamente útil e deliciosa, o que não é nada dizer pouco, para pessoas de todas as idades. Este livro acha que, enfim, há conversas para ser editado aqui em Portugal? Olha, eu não tenho conhecimento, eu acharia... Da maior utilidade. Da maior utilidade, se fosse... Eu gostaria muito. Só que seria preciso traduzir, estou a brincar, né? As falas do meu menino, do personagem, né? Para tirar uns gerúndios, não é? Substituir uns gerúndios. Enfim, é preciso aportuguesar, né? Para torná-lo, então vocês dizem credível, nós dizemos crível, tanto faz, é a mesma coisa, né? Porque assim como está, esse meu personagem passa muito bem por um menino brasileiro, um típico adolescente brasileiro. Mas né? O teor das conversas... lá está, transita lindamente entre o Brasil e Portugal. Carlos Filipe, eu deixo-lhe os meus parabéns pela exposição, de que é curador com Richard Zenit e que inaugurou há 2 dias na Fundação Carlos Toubriquet
e pelo livro, evidentemente, e por todo o seu trabalho na divulgação de Fernando Pessoa. E muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Lembro de que o último número do JL, precisamente, faz capa com esta exposição, Pessoa. Aqui, no caso, é plural e singular, sendo que o título é Plural como Universo. É o título da exposição na Fundação Carlos de Gulbenkian. Mesmo a terminar, recordo de que na Sociedade Nacional de Belas Artes não deve perder a exposição de homenagem a Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo foi uma figura relevante para a vitalidade da arte portuguesa da segunda metade do século XX. Pintor, crítico e curador, Fernando de Azevedo contribuiu de forma impressiva para a qualificação do público português no que respeita à arte contemporânea. A exposição mostra pintura, manuscritos e documentos inéditos de Fernando de Azevedo e oferece ainda um colóquio com sucessivas sessões a partir do próximo fim de semana. Com esta homenagem, a Sociedade Nacional de Belas Artes antecipa-se à grande retrospectiva da pintura de Fernando de Azevedo que a Fundação Gulbenkian está a preparar para 2013. Já na próxima quarta-feira, Henrique Leitão, físico especializado em História da Ciência, inaugura o ciclo de conferências Matemática, a Ciência da Natureza, na Fundação Gulbenkian. A conferência de Henrique Leitão tem por título Trazer o Céu para a Terra. É às 18 horas e promete o melhor. No sítio da Câmara Clara encontra mais sugestões de livros, exposições, espetáculos, conferências, filmes, concertos. Amanhã, Luís Caetano regressa com o diário Câmara Clara. É aqui na RTP2 às 22h30. Deixo-o com a proposta de um concerto por uma orquestra portuguesa notável, os Divino Sospiro, especializados em música barroca. Vão apresentar-se no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na próxima sexta-feira. Aquilo que aqui lhe mostramos não é o que os Divino Sospiro vão interpretar desta vez. A peça Morte da Abel, de Pedro António Avondano. Será uma estreia para os Divino Sospiro, mas a excelência da orquestra, essa é garantida. Ora veja.